O podcast Mundo Ryan é um oferecimento Grube. O Grube é uma plataforma de reservas de mesas que em pouco menos de 4 anos já levou mais de 150 mil pessoas aos seus restaurantes parceiros no Nordeste brasileiro. Na Grube, o usuário não paga nada para reservar e consegue economizar na hora da conta através do app. Para o dono do restaurante, o Grube traz uma maior rotatividade nos períodos ociosos e gera um incremento financeiro para o negócio. Grube. Bom, hoje eu tô na cidade mais carioca de Minas Gerais, Juiz de Fora, com um cara que eu conheci na fila do ingresso na Rússia. Thiago Coutinho, vulgo Thiago Voito. É isso aí, valeu, Ryan. Uma grande satisfação estar com vocês aqui no podcast e maior ainda passar a tarde inteira trocando ideias sobre negócios. Verdade, a gente está aqui desde meio-dia trocando ideia high level aqui sobre business de internet, de processo, realmente. Muito bom, cara. Olha, eu posso já de antemão falar que essa tarde está sendo muito disruptiva, fazendo pensar fora da caixa, trazendo coisas novas. Pô, é isso justamente que a gente espera com esse tipo de mentoria, né, velho? A tradução é a seguinte: eu vim aqui para Juiz de Fora, eu dei vários tapas na cara aqui do Thiago, que ele não tinha ouvido de ninguém aqui, né? Aí ele tá meio fora da zona de conforto dele. Mas aí esse é o meu trabalho, né, cara? Justamente, tem que botar pra frente, né, cara? Isso mesmo. É isso que a gente espera, na real, quando a gente tá buscando trocar ideia com gente que tem a mesma experiência. Exatamente. Gente que vive o mundo empreendedor e sabe dos desafios que a gente tem pela frente, né? Thiagão, o que você faz da vida, cara? Cara, eu sou engenheiro de produção, empreendedor, fundador da Voito, né? Voito. Eu jurava que Voito era seu sobrenome. Não. Voito significa vitória em finlandês. Quando a gente criou a empresa há 10 anos atrás, a gente fez um brainstorming na ocasião, trocando ideia. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Tem cara de novo aí, mas pô, tu 23, você abriu a empresa com 23 anos. Exatamente. Eu estava no 8º período de engenharia de produção na UFJF. E percebi que eu precisava de algo a mais para me preparar para o mercado de trabalho, né? Assim, mercado super seletivo, só tem espaço para os melhores, é aquela história que a gente vive hoje também. E aí, cara, na busca de cursos que pudessem complementar a formação de um engenheiro de produção, né, que me desse um diferencial para eu tentar entrar numa grande empresa, assumir uma posição que era meu grande sonho naquela ocasião, eu resolvi procurar cursos que pudessem me preparar. Nessa de procurar, eu descobri cursos em São Paulo, Rio, BH, Curitiba, só curso caro, Ryan. E você ia? Não, cara, não cheguei aí não. Na real, o que aconteceu? Na dificuldade, como eu não conseguia estar presente nessas cidades, dispor da grana, do tempo para ficar lá, hospedagem, isso tudo é muito caro para um estudante. Naquele momento eu resolvi organizar ou viabilizar os cursos na minha própria cidade. Então você encontrou uma oportunidade tanto de preço e de geografia para bater um mercado que não tinham batido ainda. Justamente. Até um pouco mais do que isso. Na verdade, eu acabei descobrindo um nicho de mercado que era pouco explorado naquele momento. O nicho de estudantes que precisavam de se preparar para os desafios do mercado. Veja, tem muitos cursos que preparam pessoas para concurso, preparam pessoas para vestibular e para situações específicas, né? O curso de graduação também te prepara para a carreira. É verdade. Curso pré-vestibular tem uma porrada. Curso pré-concurso tem uma porrada. Curso pré-Itaime tem uma porrada. Curso pré-mercado de trabalho eram muito poucos. Hoje tem mais, né? Hoje a gente consegue. Hoje esse mercado ganhou muita popularidade. Mas há 10 anos atrás não, né? Eram pouquíssimas empresas que focavam nesse nicho. E a gente sabe que as universidades elas estão muito distantes do que está realmente acontecendo no mundo real, né? A gente vive num mundo muito volátil, com muita mudança acontecendo, e as universidades são grandes dinossauros com dificuldade de locomoção. Eu não diria só a universidade, eu diria o MEC inteiro. A gente está até conversando sobre isso mais cedo. Cara, por que uma pessoa vai fazer uma pós-graduação, um mestrado em marketing, se hoje em dia o marketing é digital e com o tempo para o currículo do curso de marketing ser aceito no MEC, os algoritmos do Facebook, do Google AdWords, do Instagram já mudaram e o currículo vai ter que mudar de novo. Então, é muito dinâmico,
E, mano... E, cara, muda o tempo todo. E se a gente não acompanhar a mudança, a gente tá fora, né, cara? Então esse foi o nicho que eu encontrei há 10 anos atrás. Eu não esperava, confesso que naquele momento, assim, o meu grande objetivo profissional era fazer os cursos, me preparar. Essa era a grande proposta, né, naquela minha época de faculdade. Tipo, o 8º período de engenharia de produção, você tinha dificuldade para arrumar emprego? Cara, eu acho, para arrumar um melhor emprego, sim, tá, entendeu? Tá. Eu nunca fui o tipo do cara que me contentei em ter uma vida mediana, né? Certo. Se eu escolhi engenharia de produção, se eu escolhi trabalhar numa grande empresa, eu queria entrar nas melhores oportunidades que a vida poderia oferecer, né, cara? Eu acho que assim... mindset diferente. E as melhores oportunidades, elas são dadas para as pessoas melhores preparadas, né? As pessoas que conseguem ter uma preparação maior. Então foi esse mindset que eu tive. Eu falei, pô, eu quero entrar no mercado, eu quero entrar bem. Entrar bem para mim naquela época era entrar nos programas de trainee. Você já ouviu falar? Eu fiz programa de trainee. Pois era o sonho da galera universitária. Trainee é uma grande marca, né, cara? E quando você tem um plano de carreira muito bem montado, um plano de remuneração também na mesma altura e, mais importante de tudo, um plano de desenvolvimento, cara. O trainee de uma grande empresa, ele recebe uma porrada de curso. Um monte de competência que ele tem que desenvolver, porque o trainee ele é preparado para assumir uma posição de chefia e liderança dentro de uma organização. Em X anos, é verdade. Em X anos. Então esse que é o top. Eu falei, porra, eu quero ser trainee, velho. Trainee é a melhor oportunidade para um engenheiro de produção recém-formado. E pensei o caminho contrário. Eu falei, o que as empresas desenvolvem nos trainees? O que as empresas investem no desenvolvimento dos trainees? E naquela ocasião, eu trabalhava na Votorantim Metais Zinco, aqui de Juiz de Fora, e a Votorantim investia em todos os trainees numa formação Green Belt em Lean Six Sigma. Aí porra é essa? Calma aí, como é que é? Cara, Green Belt, Lean Six Sigma. Vamos lá, o Lean Six Sigma é uma metodologia, tá? É um passo a passo para que você consiga melhorar os processos de uma organização e com isso trazer o que toda organização precisa, mais dinheiro, mais lucratividade, ok? Tá. Essa é a metodologia Six Sigma. E a Votorantim, cara, ela percebia tanto valor nisso que todo mundo que entrava de trainee na Votorantim fazia um treinamento de Green Belt. Para quê? Para que o cara dominasse uma metodologia de solução de problemas, de melhoria de resultados, e ao longo do ano de trainee, esse cara o trainee tinha obrigação de desenvolver um projeto de melhoria com retorno financeiro. Ou seja, a Votorantim ela já fazia com que os próprios trainees pagassem seus próprios salários no final da conta, porque o cara já conseguia trazer de resultado para a organização muito mais do que ele custava para a organização. Tá, agora eu vou abrir o jogo aqui para você, tá? Pessoa só cresce numa empresa se ela faz uma de duas coisas. Se ela traz dinheiro para a empresa ou se ela faz a empresa gastar menos. O que é trazer dinheiro de uma certa forma. Que é trazer dinheiro, mas o primeiro ganha mais dinheiro do que o segundo. O cara que traz mais dinheiro para a empresa, ele ganha mais dinheiro do que o cara que corta custo dentro da empresa. Se você não se encaixa em nenhum nem o outro, você vai ser um funcionário medíocre o resto da sua vida. Essa é a minha opinião. Você tem mais experiência comigo no mercado de trabalho. Cara, é isso mesmo. E o que a gente percebe é o seguinte, eu sempre falo que o melhor cartão de visita que a gente pode ter são os nossos resultados. Cara, isso abre portas, entendeu? Então o que eu via com bastante frequência eram os jovens recém-formados que aplicavam um projeto de melhoria, traziam dinheiro para a organização, à medida que eles traziam dinheiro, eles ganhavam visibilidade, eles iam para o palco apresentar os projetos para diretor, para presidente. Todo mundo quer ver o que essa nova geração, né, de especialistas está trazendo de resultado. Tudo molecão. E, cara, na medida que trazia resultado, a carreira impulsionava, catapultava, velho. Porque assim, o cara ele ficava em evidência, obviamente uma empresa grande precisa de posições chaves o tempo todo, e os diretores já passavam a conhecer quem que eram as pessoas capazes de gerar resultado para as organizações, para aquela organização. Tá, e onde você se encaixava aí? Cara, eu fiz o treinamento de Six Sigma, né? Eu busquei me capacitar e parti para o mercado, para os programas de trainee, ok? Esse era meu grande objetivo. Não era ser empresário naquele momento. Tanto que em 2008, 2007, ser empresário, ser empreendedor não era um negócio legal, né? Justamente, muito arriscado, né? Não era meu ideal de sucesso naquele momento.
Eu sempre idealizei que sucesso para mim, naquele momento, era trabalhar numa grande empresa, seguir uma carreira de crescimento, enfim. Esse era meu sonho americano. E aí, cara, eu fui pro mercado de trainee, fui pro mercado de trabalho, tentei vários processos seletivos na ocasião. Qual era o mais top, assim, que todo mundo queria? Cara, Ambev, Unilever sempre foram programas de trainee muito concorridos, cara. É bem foda de entrar mesmo, é bem difícil. E na ocasião eu consegui ser aprovado em 2 programas de trainee, um na MRS Logística e um na Energisa, tá? É a distribuidora de companhia de energia elétrica aqui da nossa região. E eu escolhi entrar na MRS Logística. Que é trem, ferrovia. Ferrovia, a maior transportadora de cargas do Brasil e tem uma posição assim, super estratégica para o nosso desenvolvimento econômico, uma coisa muito bacana. É uma empresa meio low profile, a MRS assim, não é uma empresa que está na mídia sempre, mas é uma empresa grande, né? Tem 7, 8 mil funcionários, uma puta estrutura, é muito legal. E aí, cara, nesse meio do caminho eu toquei a Voito em paralelo, né? Um projeto que não parou de crescer e sempre tendo demanda. Então era uma empresa de cursos preparatórios para o mercado de trabalho e você tocava isso ao mesmo tempo com o teu trabalho full time na MRS. Justamente. Você trabalhava 8 horas em um lugar... E mais 4, 5 do mesmo dia, né? Então, assim, as contas elas são bem essas mesmo, assim, trabalhava muito... no meu projeto pessoal, na Voito. A Voito já tinha sido criado nesse meio do caminho aí e eu não poderia deixar o fogo apagar. Né? Esse é o tipo da chama que a gente tem que manter sempre acesa. E fui tocando em paralelo, né, ao longo da minha trajetória como executivo, a Voito dando sempre certo. E minha carreira executiva também, né? Na MRS, com 4 meses que eu estava lá, eu fui convidado para sair do programa de trainee para assumir uma posição de especialista em gestão. O que é isso? Já subiu o teu salário? Já subiu o meu salário. Geralmente quando promovem assim, eles promovem de título, mas o salário continua aquele de trainee. Não, mas eu negociei bem na época, né? Legal. Mas eu negociei bem e consegui sair bem. Não é bobo também, não, você não é bobo não. E aí, cara, fui trabalhar como especialista de gestão, então ajudando a empresa a organizar metas, indicadores e coisas do tipo. Depois disso, eu fui convidado para virar coordenador de operações em Lafayette, né, uma cidade próxima aqui. Então já foi uma primeira experiência em gestão, muito bacana, lidar com o time. Foi fantástica a oportunidade. E, na sequência, eu fui convidado para voltar para Juiz de Fora para me tornar especialista em melhoria contínua e eficiência operacional. O que é isso? Ajudava a empresa, né, a MRS, a melhorar sua produtividade através de projetos de melhoria. Tipo isso. Tá? Então você era um consultor interno. Consultor interno. Na MRS tem o cargo de especialista ferroviário. Ele é chamado de especialista ferroviário. É como se fosse um consultor interno. Eu desenvolvia projetos de aumento de produtividade. Aumento de produtividade e dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Posição legal. Acontece, velho, que no meio desse caminho aí, eu comecei a realmente repensar minha vida, repensar minhas iniciativas e por que eu estava fazendo cada coisa. Ninguém aguenta, né, suportar um trabalho tão intenso e bifocado, né, por muito tempo. Nesse meio do caminho, eu já devia ter uns 4 anos de MRS, uns 6 anos de Voito, e comecei a pensar, o que realmente vale a pena, para onde que eu tô indo. Porra, eu tive uma epifania dessa aí também com 25 anos, cara. Foi tenso, foi uma decisão difícil, e eu acho que foi um ponto, um dia, eu sempre falo... Qual foi o clique? Cara, o meu day one, velho, o clique foi justamente o crescimento da empresa e a oportunidade, a necessidade de escolher o que fazer. A gente não, eu tô falando um clique, um momento assim que falou, cara, eu vou dar o salto. Cara, quem vive de fé não tem medo, eu vou pular nessa aqui e foda-se, ponto, e eu vou meter o pé. Pra mim foi o seguinte, meu primeiro emprego eu ganhava 30, 40 mil reais por mês, que era uma época boa do mercado financeiro brasileiro, que era a Ike Batista, era o boom de commodities da China, o Brasil estava bombando lá pro ano de 2010, 2011. Eu larguei esse emprego, saí de Nova York e vim pro Brasil tentar ser escritor. Primeiros 2 anos dessa carreira não deu certo. Aí eu acabei zerando. Eu zerei, cheguei um momento que eu não tinha como pagar o Outback da minha namorada. E eu pensando assim, caraca, um moleque com 21 anos ganhava 30 mil reais por mês, hoje com 25 não consegue nem pagar o Outback da namorada, tem alguma coisa errada.
Daí eu arrumei um emprego. Voltei pro mercado de trabalho fazendo uma coisa parecida, mas ao invés de ganhar 30 com 21 anos, eu tava ganhando, sei lá, líquido. Eu tava ganhando 5 com 25, sendo que eu pagava 2,5 de aluguel, porque eu tinha que morar perto do trabalho. Então, tipo, não tava ganhando porra nenhuma. Tava trabalhando 9, 10 horas num lugar lixo, tá? E o momento veio o seguinte, cara. Eu tava ganhando de líquido, vinha pro meu bolso, tirando aluguel, eu tava ganhando 2.500 e eu ganhei meu primeiro cheque do YouBook, que é onde tava o Hackeando Tudo, o audiolivro. E veio um cheque de 5 mil reais. Lembrando que eu trabalhava 9 horas na empresa dos outros para ganhar 5 mil líquido, tirava 2,5 do aluguel, 2.500 para gastar, 9 horas por dia. E de 5 às 7 da manhã eu trabalhava como escritor. Aí eu pensei assim, cara, se como escritor, trabalhando 2 horas por dia, eu tô ganhando isso aqui, imagina se eu trabalhar full time nessa porra. Foi aí que eu dei o salto. E teu salto? Cara, eu tive muito tempo para tomar essa decisão. Ah, é? É. Foi uma decisão que eu vim amadurecendo ao longo desses 4 anos. Então, assim, eu não tive um estalo pontual, porque assim, a Voito já estava financeiramente muito bem. Ah, você não teve um momento assim, cara, não consigo pagar o Outback da minha namorada? Não, nesse momento não. A Voito já tinha se consolidado, né, no nicho que a gente atuava, já estava financeiramente muito bem, já tinha acumulado um caixa muito bacana. Já tinha comprado casa nessa época, você não? Não, ainda não. Já tinha acumulado uma caixa muito bom, eu tinha uma condição financeira pela MRS também muito boa, tá? Um salário bacana, uma possibilidade muito boa. Na verdade, assim, foi uma decisão que eu tive que, com muito cuidado, e foi uma decisão muito difícil, amadurecer e tomar. E como que eu fiz isso, cara? Eu passei por um processo de autoconhecimento, né? A gente sempre fala para todo mundo, pô, você tem que fazer o que gosta, tem que se conhecer e tal, mas muitas vezes a gente não para e olha para dentro para saber, pô, o que realmente eu gosto de fazer, o que eu sou excelente, sacou? Então eu tive a oportunidade de fazer essa reflexão, de pensar bastante e tomar a decisão. Decisão essa que foi uma quebra de paradigma interno. Então, assim, você idealiza na tua vida uma porrada de coisa para acontecer e de repente acontece e aí você não é muito aquilo que você esperava. Então, assim, sabe aquele ditado, você tem que saber muito bem o que você pede a Deus porque você pode ser escutado? Então é bem por aí, Cuidado com seus sonhos, eles podem virar realidade. Exatamente, é bem por aí. Então eu falo que um day one meu foi justamente a tomada de decisão, quando eu levantei a bunda da cadeira, andei os 5 metros mais longos da minha vida, que foi até a mesa do meu chefe, e falei, cara, eu preciso de sair da empresa porque eu preciso de dedicar ao que eu realmente gosto, que é a minha atividade empreendedora. Era o Grupo Voito naquela época, tinha quantos funcionários? Naquela época tinha nenhum. Era você. Era eu e Exército de um homem só. Exército de um homem só. Fazendo movimento danado em várias cidades, mas assim, era... Ah, você dava os cursos. Não. Eu tinha e tenho consultores associados, né? Consultores parceiros, PJs, que eles entram e dão Você treinamento. é o businessman, você traz o consultor que é especialista no assunto. Justamente. E eu conecto os pontos. Conectando a demanda de estudantes de engenharia, o pessoal que trabalha dentro de empresas e a oferta de conhecimento na área de melhoria contínua, Six Sigma, softwares de gestão e diversas coisas nessa linha, né? O nosso foco é desenvolver especialistas em melhoria contínua e líderes, sacou? Esse é o grande business que a gente tem. Tá. Então, a partir dessa tomada de decisão, isso aconteceu no final de 2013, início de 2014, a gente começou o nosso plano de expansão dentro da Voito. Tá? Aí eu comecei a estruturar um time, nós inauguramos o primeiro escritório, tinha capacidade de 12 pessoas, em 9 meses já tinham 15 pessoas, já estava lotado de gente trabalhando e falei, cara, isso não vai ser o espaço físico que vai me limitar, vamos mudar e vamos ampliar o nosso escritório para realmente alçar voos maiores. Em 2015 nós mudamos de escritório, já um escritório maior, esse que a gente está aqui hoje gravando o nosso podcast. Bonito escritório. Maneiro, valeu. E aí, cara, de lá pra cá muita coisa mudou, né? A partir do momento que a gente passou, que eu saí da MRS e passei a me dedicar exclusivamente às atividades da Voito, foi uma responsabilidade muito grande também, né? Foi uma decisão difícil e comecei, na verdade, ao invés de receber uma grana no final do mês, eu comecei a pagar granas no final do mês,
né? É claro que existe um fluxo de caixa nessa história, mas a gente começa, o empresário que tem uma estrutura operacional maior, ele já começa o mês devendo, né? Ele já sabe que a conta vai vir no final do mês e muitas vezes ele não sabe que o faturamento virá, não tem essa segurança. Então, cara, 2014, 2015 e 2016 foram anos de um crescimento muito forte de vendas, de faturamento, mas também de um crescimento muito forte de custo. E esse é um negócio que eu tive que aprender a duras penas a lidar, né? É muito importante faturar, sim, mas tem que faturar com lucratividade. E muitas vezes no nosso processo de expansão a gente abriu mão da lucratividade para poder marcar presença, né, velho? Esse era o objetivo no primeiro momento. Queria mais ter uma empresa grande e bem reconhecida do que ter uma empresa lucrativa. Esse era o grande objetivo. Então 2014, 2015, 2016 foram anos extremamente desafiadores por isso. E também pela nossa recessão econômica que se agravou nessa época, né? Que a gente vem sofrendo até hoje, mas 2015, 2016... Então você deu o pulo do mercado de trabalho para o mercado empreendedor meio que na hora errada, quer dizer, tipo, o mercado estava ruim. Talvez sim, talvez o mercado, a hora não foi a mais favorável, mas cara... Mas bom não faz bom marinheiro, né? Exatamente. Então é no mercado recessivo, são nas dificuldades que a gente desenvolve habilidades que a gente não desenvolveria se estivesse na zona de conforto. É bem por aí. Então a gente mudou bastante o nosso modelo. É um momento marcante que para mim fez toda a diferença na minha trajetória empreendedora. Foi a possibilidade de participar do programa Promessas da Endeavor. Se você está ouvindo a gente e não conhece a Endeavor é uma organização não governamental sem fins lucrativos e que tem o objetivo de estimular o empreendedorismo. É uma rede de mentores foda, sacou? Com gente pica, como o Ryan mesmo fala, né? Usando a nomenclatura ryanesa aqui. Gente pica, empresário foda que está ali disposto de uma maneira genuína a contribuir com o seu negócio. E cara, conhecer esses caras para mim foi foda, foi realmente diferenciado. Eu tive um mentor, chama Anderson de Andrade. De qual empresa? Ele é dono da A2C, é a maior agência de marketing, não é marketing digital, o business dele especificamente, mas é uma das maiores agências de marketing do Brasil, cara, a A2C, fica em Joinville e em São Paulo. Pô, eu sou grato demais ao Anderson, ele conduziu alguns processos de mentoria comigo, e esses processos de mentoria fizeram com que eu tivesse uma reflexão um pouco mais a fundo do meu negócio, entendesse um pouco mais a respeito do que o Anderson sempre falava, do fit do seu produto com o seu mercado. Tem que entender o que o mercado está falando, o que o mercado quer do teu produto, como o mercado reage ao seu produto. Então, a partir do momento que você encaixa o que o mercado quer e o que você tem para oferecer, você dá o match, dá o fit, cara, o sucesso ele fica muito mais facilitado. E uma outra coisa que a Endeavor me ajudou também foi a questão do foco. A gente que é empreendedor, eu particularmente, eu sei que você também, Ryan, eu sou um empreendedor demais, assim, muito agressivo e procurei sempre me envolver em muitas oportunidades empreendedoras. Quando você está mandando bem alguma coisa, o que não falta é a gente chamando para ser sócio ou para você criar uma nova linha de negócio, você acaba colocando a carroça na frente dos bois, né? Justamente, cara. Eu chamo isso de tentações empreendedoras, tentações das oportunidades. A gente tem que aprender o seguinte, cara. Oportunidades, elas estão sempre aí e existem aos montes. A gente tem que saber escolher a nossa, velho. Essa que é a dificuldade. Se a gente tentar abraçar todas as coisas, a gente perde a nossa essência e também a nossa competitividade e tudo mais. E eu tentei abraçar o mundo muitas vezes na minha trajetória empreendedora. Eu acho que o sucesso tem muito mais a ver do que quantos nãos você diz do que quantos sims você diz. Ah, com certeza. Justamente. Entendeu? Justamente. Para focar em você mesmo, você tem que dizer não para várias coisas. Como diria nosso saudoso Steve Jobs, né, velho? Ter foco é saber dizer não. Então, ter foco é isso, cara. E ter foco é fundamental. Se você é um cara desfocado, você não vai se tornar referência, você não vai ter credibilidade, velho. E para se dar bem no mercado hoje, tem que ser referência, não tem jeito. Você tem que construir a sua identidade, construir a sua credibilidade. E só se consegue isso quando você, de fato, é focado. Aí é dizer não, não só para novas oportunidades, mas dizer não para amigo, dizer não para cerveja, dizer não para mulher, por exemplo. Dizer não para várias coisas, é verdade. E dizer sim. Quando você diz não para isso tudo, você diz sim para você mesmo.
E é muito difícil dizer não para coisa boa, né, cara? Especialmente aquele negocinho que todos nós gostamos. Exatamente, é muito difícil, cara. Então, é um teste realmente de autocontrole, você entender o seu propósito, entender de fato a sua missão e fazer as coisas que agregam valor para você, né, velho? Bem por aí. Então, velho, a partir dessa crise, a partir das dificuldades que a gente teve em 2014, 2015, 2016, a gente resolveu reinventar o nosso modelo de negócio. Ah, é? Como assim reinventar? Você tirou a empresa... O que você fez? Cara, a gente começou a entender que, na verdade, o ensino caminhava para uma direção do modelo digital. Tá? Eu acho que a gente entendeu, na nossa matriz estratégica, a gente sempre enxergava o ensino à distância como uma ameaça. Nossa empresa era uma empresa presencial, cara. A gente não tinha um vídeo na web. Nosso business era um business focado em levar os cursos para qualquer cidade do Brasil, e nesse meio do caminho foram 143 cidades do norte ao sul, do leste ao oeste. Tá. Esse era o nosso business. Qual é o problema desse business presencial? O problema do business presencial é porque você é limitado pelo seu próprio tempo, meu amigo. Falta de escala, justamente. Falta de escala e alto custo operacional. Tá? Então, nesse momento, cara, a gente enxergava ali, o EAD é uma tendência, é uma realidade fora do país já. Tá? A gente começou a olhar como que as universidades fora do país adotavam, quais eram os modelos de capacitação, o que a galera estava usando, e o ensino à distância era uma realidade crescente em diversos países mais desenvolvidos que o nosso. Então, cara, a gente chegava ali como uma ameaça, porque se a gente não fizesse nada, se a gente ficasse parado... Eles iam comer você. Poderia engolir a gente, não resta dúvidas. Só que, ao mesmo tempo que a gente poderia enxergar isso como uma ameaça, a gente também poderia trabalhar essa ameaça para virar uma oportunidade. Então, nós mexemos internamente a nossa estrutura, nos reinventamos. Tá? Eu falo hoje que o meu time, minha equipe, ela é completamente diferente da minha equipe de 2 anos atrás, quando a gente tinha um outro modelo operacional. A gente desenvolveu novas competências, criou novos cargos, estruturou outras coisas dentro da empresa. Hoje eu domino coisas que eu nunca imaginei dominar. Enquanto engenheiro de produção, eu tive que aprender tudo, como funcionavam as coisas. Hoje eu sei como que filma, como mexe com o microfone, como lida com câmera e várias coisas que não foi a faculdade que me ensinou e, enfim, foram necessidades da vida. O fato é, a gente resolveu encarar o ensino à distância como uma oportunidade e realmente caminhar na direção dessa grande tendência. Esse foi um movimento que a gente fez há 2 anos atrás e que a gente tem colhido resultados exponenciais que não param de melhorar ao longo dessa trajetória. Tá, e hoje em dia, quantos por cento do seu faturamento vem do online e quantos vem do presencial? Cara, hoje a gente tem 90% do nosso faturamento. Eita. 90% do nosso faturamento é online. É engraçado que quando a gente começou a oferecer os treinamentos digitais, na hora que isso acompanha também uma mudança cultural da nossa sociedade, né, cara? Talvez há 1 ano atrás, quando nós começamos a oferecer, 1 ano e meio atrás, os nossos treinamentos digitais, as pessoas, antes de acabar a ligação, já refutavam. Falavam assim, a gente tem um treinamento online. Cara, não, isso não presta para mim. O treinamento online não presta para mim. E aí, cara, na medida que foi avançando essa tecnologia, que as pessoas foram percebendo o mundo que elas estão inseridas, as facilidades do ensino digital, foram percebendo que elas não precisavam de ficar um final de semana inteiro trancado dentro de uma sala de aula e poderiam fazer o curso quando e onde for mais conveniente para as pessoas. Toda essa comodidade e facilidade que o mercado digital promove, né, que o ensino digital tem, as pessoas começaram a procurar. Hoje o caminho é inverso. Hoje as pessoas ligam para cá e falam assim, eu vi que tem uma turma presencial no Rio de Janeiro. Mas, cara, não tem online não, velho. Porque eu queria fazer online, é mais fácil, eu não preciso de programar esse final de semana, eu tenho um compromisso, tem isso, tem aquilo. Ou seja, nós resolvemos apostar numa tendência, realmente gastamos uma energia nisso aí, é algo que a gente não para de investir até hoje, né, na criação de novos conteúdos e tudo mais, mas é algo também que a gente percebeu que trouxe os resultados esperados. Ok, e o que você ensina? Cara, eu ensino as pessoas a melhorar os seus resultados, os resultados das suas empresas. Tipo isso. Eu faço com que as pessoas... Então você é uma educação mais corporativa.
aumenta a capacidade das pessoas de gerar resultado para as empresas. Querendo ou não, você bate de frente com as faculdades tradicionais. Cara, de certa forma a gente se coloca como uma formação complementar. Sim, é complementar porque você ensina o que o cara precisa e a porra da faculdade não ensina. Exatamente. Certo? Existe essa lacuna, né, cara? Existe esse gap aí. Acontece como você falou do MEC, né? Eles têm lá um modelo de categorização do que é bom e do que é ruim, e esse modelo está relacionado ao grau de qualificação do corpo técnico. E muitas vezes, cara, o cara que é doutor, PhD num determinado assunto, ele está por fora do que está acontecendo na faculdade, do que está acontecendo no mercado de trabalho. Né? Porque ele não está inserido, ele está só estudando. Está só estudando, ele está por fora. Né? A gente vê claramente quando a gente tem um professor que veio do mercado e um professor que veio da área acadêmica. O cara que veio do mercado normalmente faz a gente brilhar o olho, a gente entende as coisas com muito mais facilidade, porque o cara vivenciou, velho. Nada substitui a experiência. Nada. É o amadurecimento que a gente tem, a vivência que a gente tem. Então, justamente o que a gente oferece hoje é o que as faculdades não conseguem oferecer, porque o nosso formato ele é muito mais dinâmico, muito mais adaptável, muito mais flexível e reage muito mais rapidamente às novas necessidades do mercado do que o modelo clássico de uma estrutura de uma universidade. Imagina, é um modelo mais enrijecido, tem mestres, doutores e tal. Sim. Cara, a gente tem liberdade para criar curso, para criar conceito, para ver o que está sendo aplicado e fazer a coisa movimentar. Tiagão, esses dias eu fiz uma pesquisa lá no meu canal e era o seguinte, quantos por cento do que você usa hoje no seu trabalho você aprendeu na faculdade? E a média foi 10%. Basicamente você ensina os outros 90%. Basicamente isso, exatamente. Cara, eu arriscaria uns 5% aí se eu estivesse participando dessa pesquisa. Eu mesmo botei 5%. Do que eu faço hoje eu aprendi na faculdade. Talvez eu use um pouco mais porque eu sou muito apaixonado pela faculdade de engenharia de produção. Pô, vamos entrar nesse tópico aí. Vamos parar de falar um pouco mais do Voito, pegar uma parada mais macro. Porque, putz, talvez a graduação mais comum entre o meu público-alvo, as pessoas que escutam esse podcast, que me seguem no Instagram, são engenheiros de produção e pessoal de ADM. Legal. E no podcast do Pedro Faria e do Paulo Orione, que são dois caras que, putz, um fatura 30 milhões ano, o outro acabou de vender a empresa dele por 400 milhões de reais. Um tem 26, outro tem 31. Os dois fizeram ADM e os dois falaram, cara, ADM é a faculdade de quem é vagabundo e não sabe o que vai fazer da vida. Porque se o cara for pelo menos um pouco fora da curva, ele não vai fazer ADM, ele vai fazer engenharia de produção. O que é engenharia de produção, cara? Cara, engenharia de produção ela é uma engenharia que não te ensina apenas a administrar as coisas e fazer as coisas rolarem. Ela te traz um mindset de que você não é capaz apenas de administrar, mas dentro da administração que você tem a obrigação de melhorar continuamente. Esse mindset eu acho fantástico. Sabe? Kaizen isso aí? Kaizen e melhoria contínua é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer essa filosofia, para colocar essa filosofia em prática. Mas, cara, eu sempre falo que a missão do engenheiro de produção, o engenheiro de produção ele não tem que se contentar em administrar uma empresa, administrar um processo produtivo ou qualquer coisa assim. O engenheiro de produção, ele faz uma porrada de matéria lá, para quê? Para desenvolver sua capacidade analítica, porque essa é a base da engenharia, né, velho? Você faz lá aquelas física, cálculo, aquela porra toda lá, difícil pra caramba. Que o cara não vai usar no mercado de trabalho. Não vai usar no mercado de trabalho, mas a mente dele se torna diferente por isso, cara. O cara, ele desenvolve uma capacidade analítica. De solucionar problema. Eu acho que o engenheiro de produção, ele tem a missão, não apenas de administrar, mas de solucionar problemas, de melhorar continuamente, cara. Esse é o grande objetivo. E eu amo engenharia de produção por isso, véio, porque me ajuda hoje a ser um melhor empresário. De fato, a engenharia de produção ensina a gente, por exemplo, técnicas de estratégia de empresa, técnicas de otimizar o processo, todos os pilares que compõem uma organização. E o empreendedor, o empresário, tem que saber isso. Ele tem que saber que a decisão que ele está tomando agora tem influência em diversos aspectos dentro da empresa dele, que tudo se conecta, importância de pessoas e tudo mais, sacou? Tá, advogado do diabo. O engenheiro civil faz prédios, o engenheiro naval toca projetos marítimos,
O engenheiro mecânico toca, engrenagens, porra, parada toda lá. E esse pessoal todo da engenharia mais cascuda, ele olha para o engenheiro de produção e fala assim, o que esse cara faz? Ele faz PowerPoint, ele é especialista em PowerPoint. Quero ver de você, por que o engenheiro de produção é tido como o vagabundo da engenharia? E por que esse cara acaba ganhando mais dinheiro que todo mundo? Cara, ele é tido como vagabundo pela maioria, na minha opinião, tem um toquezinho de hate, de ciúme nessa história aí, sabe? Tem um toquezinho de inveja nessa história aí. Porque na real ele acaba ganhando mais dinheiro que todo mundo. Por quê? Porque ele faz as empresas cumprirem com o seu maior propósito, velho. Não tem nenhuma empresa, Ryan, que não precise de melhorar os seus processos. Não tem nenhuma empresa que não tenha desperdícios, cara. Todas têm. Inclusive a sua. Inclusive a minha. Quem quisera eu que não tivesse. Agora o engenheiro de produção é um cão farejador de desperdício, velho. O cara tá lá para fazer a empresa se tornar mais eficiente, mais eficaz, mais produtiva. Engenheiro de produção é um cão farejador de desperdício. Exatamente, velho. É isso. O cara tem que ser, tá, Ryan? Porque aí tem a galera que enxerga o copo meio cheio e tem a galera que enxerga o copo meio vazio. Então tem as pessoas que procuram encontrar desculpas, bengalas, e preferem se escorar nas desculpas. Certo. Mas tem pessoas que de fato, estão a fim de fazer a diferença. E foi o que eu falei com a galera no Encontro Nacional de Engenharia de Produção que teve semana passada lá em Maceió. Você palestrou também? Foi, deu uma palestra sobre os desafios da carreira de um engenheiro de produção. Cara, o engenheiro de produção tem que adotar a posição de ajudar as empresas a melhorar os resultados. É isso. Se o cara tiver esse... foi o que a gente falou lá no início. Cara, ou o cara faz a empresa ganhar mais dinheiro, ou o cara faz a empresa gastar menos. Justamente. Se ele não fizer nenhum nem outro, ele morre. Ele perde a razão de existir, né? Perde a essência. E, cara, pensa entre nós, nessa crise, nessa recessão econômica que a gente está vivendo, nessa dificuldade de emprego. Tem alguma empresa que não precisa de engenheiro de produção? Todas precisam, cara. Acontece que muitos engenheiros de produção não sabem vender o seu trabalho, não sabem vender o seu peixe, agregar o seu valor no processo, entendeu? Eu acho que ninguém sabe se vender e é por isso que eu pago 10 mil reais por hora na mentoria, porque eu vendo você melhor que você vende você mesmo. Justamente, você é o cara. Eu tenho isso também. Mas aí eu tô até pensando, caraca, eu vou fazer um produto de marketing pessoal, porque as pessoas precisam de marketing pessoal. Elas não sabem o quão são picas no negócio e não sabem se vender para isso. Justamente. O fato é, nessa crise, meu amigo, é onde o engenheiro de produção ou o cargo de engenheiro de produção se torna ainda mais valorizado. Claro, pô. Pô, na crise todo mundo tá querendo enxugar custo. Véio. A pessoa, o empresário que não se mexer na crise quebra. O mercado mudou, novas necessidades, competitividade à flor da pele, o troço tá bombando. Todas as empresas precisam de melhorar. Então é a oportunidade para o engenheiro de produção realmente mostrar o valor do seu trabalho, focar em resultado e fazer a diferença, velho. É a melhor época para o engenheiro de produção, velho. A gente está vivendo uma grande oportunidade, porque justamente a grande necessidade do mercado, quem soluciona essa dor do mercado é o engenheiro de produção. Tá, mas calma aí. Você falou que é a melhor época, mas o engenheiro de produção está ganhando pouco dinheiro hoje em dia. Cara, depende do engenheiro de produção, velho. Recém-formado, porque é o seguinte... Eu fiquei sabendo que eles estão contratando como analista para não pagar o piso de engenheiro. Então tem nego de saindo da faculdade com diploma de engenharia de produção ganhando R$2.500, R$3.000 por mês. Lembra quando eu falei com você, Ryan? Isso acontecia na minha época também. Ah, é? Claro. Não, apesar que a sua época de faculdade era a época do boom do Brasil. Mas mesmo naquela época acontecia. Você me perguntou assim, você recebeu aumento quando você foi promovido no programa de TNI? Meu, recebi aumento. Por quê? Porque eu consegui negociar, eu consegui mostrar o meu valor, sacou? Eu consegui mostrar o valor que eu gerava. E isso que fez a diferença, sacou? Tá. Esse ponto é fundamental. Tá. Entendi. Você soube se vender bem. Sim, vender bem e mais do que isso, vender os resultados que eu sou capaz de gerar, vender os resultados que o engenheiro de produção é capaz de gerar. Esse é o ponto. Então, assim, tem empresa que contrata como analista? Tem. Mas você quer ser um engenheiro de produção protagonista ou um coadjuvante? Você quer ser um engenheiro de produção pica ou você quer ser um engenheiro de produção contratado como analista? Cara, na minha época de faculdade, na minha turma, deviam ter 20 pessoas, vários foram contratados como analistas, vários foram contratados como engenheiro. Depende de quanto você se prepara para isso, de qual é a tua mira no processo, entendeu? Qual que é o seu alvo? Onde você está mirando? O que você está buscando?
Tem gente que se submete a trabalhar como analista e ganhar R$2.000, R$2.500 por mês. Esse é o cara que transa de pau mole. Justamente. E tem um cara que é pica, disposição. Negão da piroca. Justamente. E vai fazer diferença, vai entrar rasgando, detonando, literalmente. Então é isso, cara. Eu acho que isso tudo depende de quanto que você se preparou para estar naquela função e da sua capacidade de gerar resultado. Imagina, cara, engenheiro de produção é capaz de trazer milhares de reais, de dólares de resultado para uma empresa, melhorando o desempenho de processos, cara. Então, um cara que traz milhares de dólares de resultado, ele tem que ser valorizado. Agora, ele tem que realmente ser capaz de gerar esse resultado. E é aí que é a grande diferença, né, velho? É o cara se preparar, correr atrás, falar línguas, buscar diferencial competitivo, fazer realmente preparar o seu currículo, o seu nome para ser valorizado. Você esqueceu do principal, que é soft skills. Sim, desenvolver. O networking eu acho que é o grande diferencial, porque o cara que sabe fazer conta, sabe otimizar processo, tem uma porrada desse no mercado. Mas o cara que sabe se vender, o cara que sabe vender, o cara que sabe conectar com pessoas, esse cara ganha dinheiro, esse cara tem um diferencial. E hoje em dia, como eu falo, cara, eu cobro R$10.000 na minha hora, não porque minha hora é valiosa. Sim, é valiosa, mas eu cobro R$10.000 na hora porque eu abro uma rede enorme de pessoas para aquele meu cliente, entendeu? E, querendo ou não, rede é dinheiro no bolso, contato é dinheiro no bolso. Com certeza, ninguém sobe na vida sozinho, né, velho? Ninguém faz nada sozinho e estar bem conectado é fundamental. Pode ter certeza absoluta. Agora eu quero saber do outro lado da moeda do engenheiro de produção. Você falou como um engenheiro de produção pode agregar valor para uma empresa. Mas se o cara é tipo eu e você e é o tipo do cara que não aguenta trabalhar para ninguém, não quer estar em empresa. Fala aí um pouco mais da sua experiência como engenheiro de produção no mercado empreendedor, sendo dono da tua própria empresa. Cara, a engenharia de produção, ela te ajuda em vários aspectos no que diz respeito a ser empreendedor, a tocar sua própria empresa. É uma engenharia, cara, que tem uma formação muito abrangente, né? A engenharia de produção, você aprende processos de operação, processos logísticos, aprende a otimizar processos com pesquisa operacional, aprende a importância de gerir qualidade, de desenvolver um produto, a trabalhar a parte econômica, parte financeira. Você faz a contabilidade na faculdade de produção? Não chega a ser contabilidade, mas você estuda a parte financeira. Fluxo de caixa. Taxa interna de retorno, payback, valor presente líquido, sabe? Finanças básicas, finanças corporativas, certo. Business, finanças corporativas. Você aprende a importância da segurança do trabalho, sustentabilidade, tem a área de engenharia organizacional com toda a estrutura. Cara, então, tudo isso, todas essas grandes áreas da engenharia de produção fazem com que você se torne um empresário mais bem preparado. Primeiro, né, não é particularidade da engenharia de produção, mas participar de uma faculdade abre a sua mente em relação a networking, a possibilidade, a conexão com pessoas que você não se conectaria se não tivesse faculdade, a não ser que seja por outras frentes, ok? Mas networking é uma coisa fundamental. Passando do networking, a gente passa para as competências técnicas da engenharia de produção. E essas ajudam também muito a gente se tornar um empresário melhor. Justamente porque um empresário, um empreendedor, ele tem que ter a visão sistêmica de tudo que está acontecendo na empresa, entender a relação entre as áreas, entender a importância das áreas, tem que entender minimamente o básico de tudo para não tomar bolada nas costas. E aí, a engenharia de produção ajuda muito nesse sentido, cara. Você tem um overview de tudo. Mas não é um overview apenas assim, um ano passando de como funciona. Como o mindset do engenheiro de produção é de melhoria contínua, tem um overview da importância de cada uma dessas áreas no processo de melhoria de resultados de uma empresa. Então, por isso, a engenharia de produção ajuda muito a gente. Me ajudou muito durante a minha formação. E hoje, gerindo a Voito, eu resgato com frequência vários conceitos da engenharia de produção que fazem com que o meu processo se torne mais eficiente, mais eficaz, com menor custo, com maior lucratividade, enfim, ajudando a empresa e a gente a colocar mais dinheiro no bolso. Uma coisa que eu identifico aí é que o seu cliente-alvo é tipo você há alguns anos atrás.
Você sabe a dor dele. De certa forma, eu fui o grande cobaia da minha própria empresa, entendeu? Como assim? Cara, eu criei a empresa para me capacitar, para me desenvolver por uma necessidade pessoal. Diante dessa necessidade pessoal, eu descobri uma grande oportunidade de mercado, entendeu? Então, eu fui realmente o cara que era jovem, de alto potencial, interessado em me dar bem no mercado, na busca de um diferencial competitivo, que sonhava grande, que buscava coisa grande. E hoje, grande parte dos nossos clientes tem esse mesmo perfil. Entendi. Pessoas que querem pensar diferente, trazer coisas novas, aprender o que está acontecendo na vida real, se tornar diferenciado. É bem isso, a sua análise é bem essa. Mas quando eu criei, eu fui o grande cliente, né? Eu fui o grande testador do negócio. E o mais bacana, cara, que eu fui o grande testador do processo e também o testador da eficiência no processo, porque no final das contas eu fui aprovado em 2 programas de trainee e consegui os objetivos que hoje as pessoas buscam dentro da Voito, que é se preparar para o mercado e conseguir sucesso entrando numa grande empresa, numa boa posição. Quer dizer, eu passei pelo processo e conquistei o que a gente hoje oferece para os nossos clientes. Tá, hoje em dia você tem quantos cursos aqui no Grupo Voito? São 70 cursos, cara. 70 cursos online. 70 cursos Tudo online. direcionado à educação corporativa. Business. É uma escola online de gestão. Tá, o Grupo Voito é uma escola online de gestão. Exatamente. E vamos lá, para o engenheiro de produção, cara, dos 70, o que é vital realmente? O que o cara precisa fazer para se destacar e ser pica naquilo? Quais os seus cursos? Dos 70, qual que realmente, cara, é primordial? Cara, é difícil, é uma pergunta muito difícil essa, porque na verdade... Eu não tô aqui para te fazer a pergunta fácil. É claro, velho, é claro. Mas, velho, a parada é a seguinte: a gente desenvolve os nossos produtos pensando nas competências que o engenheiro tem que ter, tá, né? Que um gestor tem que ter. Não é nem só o engenheiro. A gente fala engenheiro de produção, mas na verdade não é só engenheiro de produção, né? Todos os engenheiros, eles inevitavelmente vão se tornar gestores. Gestor de processos, gestor de projetos, gestor de pessoas. Cara, engenheiro é um cara que está sendo preparado para ser pica e ele vai ter que gerenciar alguma coisa. Então a gente se posiciona como uma escola online de gestão, ajudando engenheiros e administradores a desenvolver a sua habilidade de gestão, sacou? Então qualquer engenheiro que quer se dar bem, velho, o cara inevitavelmente, engenheiro civil, o cara vai gerenciar uma porrada de pessoa, vai gerenciar um projeto, e é isso que a gente ensina aqui na Voito, sacou? Então tem algumas áreas que são muito quentes, assim, que as pessoas buscam mais e outras que buscam menos. Mas as áreas que mais buscam aqui, formação Six Sigma. Cara, formação, a que eu expliquei lá no início do nosso podcast, foi a grande provocação da criação da Voito e desde então é o nosso grande cargo-chefe. E isso é bonito no currículo. Tipo, se eu sou engenheiro, eu boto, eu sou Green Belt, Black Belt em Six Sigma, é um diferencialzinho. Sim, com certeza. Inclusive tem vagas no mercado de trabalho. Se você que está escutando esse podcast quiser buscar aí no Cato, no vagas.com, digita Green Belt Six Sigma, digita Black Belt Six Sigma, que você vai ver vagas no mercado de trabalho procurando esses caras. Porque são caras que a formação Six Sigma, ser um especialista Six Sigma, comprova que você é capaz de ajudar as empresas a melhorar resultado. É bem que por aí. Então, ser um especialista Six Sigma é algo que é um enorme diferencial competitivo. Por isso é o nosso cargo-chefe até hoje. Sacou? A gente já criou N produtos depois desse, né? Paralelos, complementares. Engraçado você falou isso porque, cara, você tem 70 cursos, eu tenho 8 livros. E o meu principal até hoje é o primeiro. E é o Hackeando Tudo, e é um livro de otimização de processos, mas não para o business, mas é para a vida da pessoa. É bem por aí. Então eu tô sensibilizado com o que você falou agora. O carro-chefe seu é o Six Sigma ainda? Ainda, com certeza, é o Six Sigma. É a formação mais glamurosa, que traz mais diferencial competitivo e que as empresas valorizam muito, tá? Então essa é uma formação que eu acredito assim, que o engenheiro deveria ter. E você dá o certificado. A pessoa faz o seu curso e ganha um certificado no final. Justamente. A formação Six Sigma tem 2 steps, tá? São 2 passos. O primeiro deles é a realização de um treinamento. Você finaliza um treinamento e recebe o certificado que participou de um treinamento Green Belt Six Sigma ou Black Belt Six Sigma. Fez o curso, recebe o certificado.
O segundo certificado é o título de especialista Six Sigma. Ele é concedido às pessoas que conseguem sair do treinamento e colocar a mão na massa, aplicar um projeto, ok? Essa aplicação de projeto pode acontecer de duas formas. Ou a aplicação de um projeto independente, onde a pessoa vai e desenvolve um projeto dentro da organização. Qualquer projeto já tem um passo a passo. Aliás, o treinamento é justamente para ensinar o passo a passo de desenvolver um projeto. Ou aqui dentro da Voito também a gente tem o que a gente chama de projeto prático aplicado, que é um ambiente simulado onde os nossos alunos são expostos a dificuldades, a necessidade de tomada de decisão, a necessidade de identificar e solucionar problemas de uma forma simulada. E faz com que o cara vivencie a experiência de desenvolver um projeto. Então, assim que ele finalizou o projeto nosso também, ele já recebe o certificado de especialista Six Sigma. Então essa é a diferenciação entre quem faz o treinamento e quem sai do treinamento e bota a mão na massa. O mercado valoriza ambas as partes, porque ambas as partes são importantes e fundamentais para que você se torne um especialista em melhoria contínua. Entendi. Sacou? Então essa O que mais depois do Sigma? Cara, depois do Sigma a gente tem a parte de Lean, né? A Lean é a manufatura enxuta, né? O jeito de pensar de forma enxuta. A gente não usa muito mais o termo Lean Manufacturing, porque ele restringe a manufatura. A filosofia Lean, ela nasceu na manufatura, mas hoje ela é adotada em diversos segmentos. Lean Startup. Tem o Lean Startup, criação de empresas enxutas. Tem o Lean da Toyota. O Lean da Toyota, onde nasceu tudo, que é o Lean Manufacturing, o clássico. Mas hoje tem Lean Logistics, hoje tem Lean Healthcare. A gente tem o setor de hospitais, de clínicas, de laboratório, usando muito essas filosofias. É fazer muito com pouco. Lean, fazer muito com pouco. O menor desperdício possível, de forma mais eficiente, sacou? Essa é a filosofia. Fala, quais atividades que eu faço dentro da minha empresa que agregam valor no produto final e quais atividades não agregam. Então, essa é a ideia do Lean Manufacturing. Depois dessa formação em Lean, a gente tem uma formação de consultores, tá? Opa. Essa é uma área foda, velho. Formação de consultores. Você que é bom em alguma coisa, você começa a se vender sua hora como um consultor naquilo ali. Justamente. A gente criou esse curso por uma necessidade da própria Voito, nas nossas iniciativas de consultoria, da qual a gente tinha que resguardar ou que assegurar que o nosso time de consultores compartilhava do mesmo conhecimento, dos mesmos princípios, do mesmo nível de preparo para atender um cliente. Então eu falei, cara, eu vou criar um curso que consolide todas as boas práticas de consultoria para que o nosso processo de consultoria seja o mais perfeito possível, sacou? E nessa aí eu falei, na verdade esse curso não é só para Voito, esse curso tem uma pegada externa muito forte e foi isso que a gente percebeu quando a gente lançou. A gente criou um curso de formação de consultores, tá? Que tem uma expertise específica de consultores em gestão. Então o cara passa por um nivelamento básico, onde ele aprende a ser um consultor, técnicas de posicionamento de mercado, técnicas de precificação. Tá, mas isso aí é pro cara que quer abrir o CNPJ dele como consultor ou pro cara que quer trabalhar numa Bain, numa McKinsey, numa Instituto Aquila e Falcone? Cara, ambas as escolhas. Ele pode ser um consultor independente ou trabalhar dentro de uma grande organização. Entendeu? Tá. O treinamento ensina ele a ser um consultor externo e um consultor interno também. Tá, né? desses três aí o que mais me interessou foi esse de consultor. Não, Cara, a gente vai deixar os links aqui embaixo, legal. Certo? Pra galera que se interessou, especialmente os engenheiros. Cara, isso aqui, tudo que você falou aí, cara, você falou muito em engenheiro de produção, serve pra administrador, serve pra todo mundo, né, cara? Cara, gestor, né, velho? Gestor. O cara pensou em melhorar, o cara não precisa ser engenheiro pra ser gestor, é até pra todo mundo. Pra todo mundo, justamente. Inclusive, cara, essa parte de Six Sigma, quando eu falei... Até pra minha mãe gerir o estúdio de yoga dela, tipo... Justamente. Então, é um processo que amplia os horizontes. Certo. Na Votorantim, aquela ocasião que eu te falei que ela treina todos os trainees em Six Sigma, os trainees têm formação diversa, cara. Tem trainee que é administrador, tem trainee que é engenheiro, dos mais diversos tipos de engenharia, tem trainee que é geógrafo, tem trainee que é geólogo, tem trainee da área de comunicação e, velho, todo mundo faz um treinamento de Six Sigma para melhorar o processo. E existem oportunidades de melhorar processos na área de comunicação, sacou? Na área de administração, na área de finanças, diversos. Então, é um processo que abre o leque, né? E de consultor também.
E é muito comum, inclusive, né, cara? Hoje a gente tem consultores de diversos ramos, marketing digital, SEO, consultor de gestão, consultor de estratégia, vários tipos de consultoria, e a gente criou um programa de formação justamente para ajudar essa galera que fica meio nebulosa, assim, pô, como que eu vou conquistar o meu primeiro projeto? Como que eu vou fazer para precificar? Como que eu posso me portar como consultor? Como que eu vou fazer um diagnóstico para entender qual que é a dor do meu cliente? Tudo isso a gente ensina num treinamento de formação de consultores. Entendi. Top isso, hein, cara? Top. Bom, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Rayan dos Santos. Não vale puxar o saco. Mas por que o Rayan dos Santos? Cara, a gente se conheceu na Rússia, né, cara? Na Rússia, Aí você conheceu, de novo, efeito primeira classe. Se eu não tivesse investido dinheiro para estar na Rússia, um lugar onde pouca gente consegue estar, e onde apenas os brasileiros pré-selecionados, quer dizer, para pensar, não é qualquer um que paga 20 mil reais para ficar um mês viajando na Rússia e 800 reais por cada jogo. Então os brasileiros que estão ali é gente que já fez alguma coisa na vida. Então é gente que eu quero estar perto, entendeu? E foi aí que eu tava... Como é que eu te conheci, cara? Na porta do estádio. Na porta do estádio com uma plaquinha lá, buy tickets. Verdade. Verdade, eu tava ali querendo... Era o jogo do Brasil e da Sérvia em Moscou. E tava, todo mundo... Tinha um monte de gente procurando ingresso. Aquele jogo... Tava escasso. Tava escasso. Porque, time grande, Brasil jogando na capital, Eu vi um brasileiro vendendo ingresso por 800 euros. 800 euros, Eu fiquei até tentado na hora. Esse era o preço da porta, 800 euros. E, cara, eu não ia pagar aquilo, né, cara? Só que, caiu do céu um ingresso da CBF que faltou lá e o meu network me arrumou, faltando 10 minutos pro jogo. E eu assisti o jogo. Na verdade, assisti só o primeiro tempo, porque o segundo tempo o Brasil tava ganhando. Eu tava ali comprando o meu voo pro próximo jogo em Samara, porque, dependia do resultado daquele jogo ali pra saber onde o Brasil ia jogar as oitavas. E eu te encontrei mesmo ali na porta do estádio, veio você é o Rayan do Instagram. Verdade, ótima oportunidade. Foi não, top. Mas agora fora o Rayan, um cara que você quando você fala em sucesso, você tem que pensar em qual aspecto, né, cara? Se você pensar no esporte, tem dois caras de sucesso para minha referência. É o Ronaldo Fenômeno, que superação violenta, o cara estourou o joelho, conseguiu depois levar uma Copa e, uma história linda. E como tenista que sou, o Gustavo Kirten, que se manteve lá no topo por muito tempo e, representou muito bem. No ambiente empresarial, cara... Então você gosta de um porque é tenista e o outro porque... Você come extraveco também? Nada disso, cara. Aliás, essa aí é uma lacuna. Uma lacuna no Ronaldo aí que ninguém entende. Não, eu tô zoando, mas assim, eu entendo por quê. Porque entende, eu cara? cresci... Não, do traveco não. Eu tô falando da superação do cara. Porque, querendo ou não, eu nasci em 90, em 98, o auge dele eu tinha 8 anos e ele era meu ídolo. Então. E depois eu fiquei muito tempo sem vê-lo na TV porque ele estava sempre machucado. E ele voltou em 2012 e trouxe o Penta pro Brasil. Quase que sozinho. Machucado, superou. E sabe, a gente se coloca no lugar dele assim e fica tentando pensar, né? Tem como colocar no lugar dele porque é um cara ultra rico e tal, com outra realidade. Mas o que movia ele, né, velho? Ele já tinha conquistado um monte de coisa no mundo, dinheiro pra caramba, mulher pra caramba, e sucesso e fama, e tudo que ele queria, ele tinha. Contrato vitalício com a Nike, aquela história toda, pá. Ele teve que fazer uma força de vontade sobrenatural para melhorar o joelho, para realmente chegar na Copa estourando. Você vê que ele não jogou a eliminatória. Você lembra? Ele não jogou a eliminatória para a Copa de 2002. A real, lá na época, era o França e o Edilson, os atacantes ali na eliminatória. Ele foi como uma aposta para a Copa, né? Exatamente. Na Copa, cara, do nada botou... Até o Romário jogou e tal, era Rivaldo e Ronaldo no ataque e deu certo. Mas enfim, na área de esporte, cara, eu acho que assim, sempre a gente... Guga Guga também. Guga é fera. Eu sou fã do Guga. E no empresarial? Empresarial, velho, Flávio Augusto. Admiro pra caralho. O Camalzato falou exatamente do Flávio Augusto. Flávio Augusto, pra mim, é foda. Eu tô vendo 2 livros dele aqui, ó. Geração de Valor e Geração de Valor 2. Justamente. Ele é foda, ele é fera, ele é uma grande referência, ele é um cara que tem uma missão muito linda, assim, né, no que diz respeito à disseminação de empreendedorismo, a pensar fora da caixa, fazer diferença. E o cara é foda nos resultados que ele traz, né, velho? Ele vendeu a rede de empresas dele de curso de inglês, comprou um time de novo barato. Depois comprou
barato. É foda. Cara, tem como ser mais foda que isso? Você vende, depois você compra o seu mesmo negócio. Agora eu vou me retratar aqui. Eu já fui hater do Flávio Augusto. Porque ele fazia meio que um marketing agressivo de aprender inglês em 18 meses, sendo que ninguém aprende inglês em 18 meses, especialmente no cursinho de esquina. E ele mesmo não aprendeu inglês no WhatsApp, ele foi para a Austrália e aprendeu o inglês dele, entendeu? Então eu notei uma inconsistência nesse negócio. Só que à medida que eu fui amadurecendo, eu aprendi que eu não posso jogar hate para quem está onde eu quero estar. E foi aí que eu comecei a apreciar a trajetória de gente que eu achava, caralho, esses caras aí são tudo ladrão, tudo 7-1. No caso, os dois maiores pessoas que eu jogava hate na época do blog Mundo Ryan era Flávio Augusto e Érico Rocha. E querendo ou não, hoje eu tô rico por causa do Érico Rocha. Pois é. Eu apliquei muita coisa da fórmula de lançamento e, cara, eu sou muito grato ao Érico Rocha. E o Flávio Augusto é um cara que realmente me inspira também. Sem puxar o saco. Não sei se ele ouve, muita gente ouve isso aqui, mas assim, não jogar hate para quem chegou onde você quer chegar. É uma boa sacada assim, né? Porque, cara, hate tem muito disso, né, velho? Você começa a perceber de onde vem as razões, as provocações e muitas vezes as pessoas, na verdade, gostariam de estar onde você para pra pensar, cara, ninguém que tá acima de você joga hate pra você. Entendeu? Justamente. Você nunca tem um hater mais bem sucedido do que você. Justamente. Aquele maconheiro que não faz porra nenhuma da vida e é filho de papai rico que não faz porra nenhuma, não trabalha, esse maluco tem 0 haters. Ele é o 0 à esquerda, entendeu? Se você tá fazendo coisa, você tá botando pra fuder, você vai ter hater. E se você tem hater, é sinal que você tá fazendo coisa certa. Justamente. Crescimento incomoda, né, cara? Crescimento incomoda algumas pessoas e a gente tem que saber lidar com isso, né? Faz parte do jogo. Mas esses caras são os caras que eu admiro, velho, que eu tenho uma visão de sucesso. E eu falei você, não foi por puxação de saco não, embora pudesse caber aqui na ocasião, não foi com essa intenção não, porque na verdade uma das minhas definições, dos meus objetivos de vida é ter um pouco mais de liberdade. De oportunidade de fazer o que você quer, no momento que você quer, de viajar o mundo, de conhecer pessoas novas e coisas assim. Então foi uma oportunidade muito bacana, quer dizer, eu acredito que o seu sucesso profissional espelha muitas pessoas, muitos empresários que querem ter o mesmo grau de liberdade, de autonomia. Aquela pessoa tem aquela coisa, a pessoa trabalha por dinheiro, trabalha por liberdade. Eu não quero ser o CEO de uma grande empresa porque eu sei que, cara, eu vou estar com a minha energia naquilo, eu vou estar estressado pra caralho, eu vou estar querendo gerir pessoas. Quanto mais gente na equipe, mais estresse, mais dor de cabeça. Eu não quero ser esse cara. Eu prefiro, sei lá, ao invés de ganhar 10 milhões e ter isso aí, eu prefiro ganhar 5 e ter 2 funcionários e viajar o mundo e fazer o que eu quiser da minha vida, entendeu? Então essa é meio que minha filosofia de liberdade e porra, legal que você falou isso, cara. Um cara tão bem sucedido, um cara que eu olho como um cara bem sucedido, me olha como um cara bem sucedido, então tamo junto. É isso aí, caralho, foda. Lugar do mundo que você quer visitar e não visitou ainda. Cara, tem uma próxima viagem marcada aí que já tá direcionada para Tailândia, Malásia, né? Certo. Mas isso que eu tava te falando agora há pouco, eu tenho muita vontade de conhecer Dinamarca, Islândia, países nórdicos, cara. A cultura deve ser muito bacana também. Eu me amarrei. Mas, cara, eu valorizo muito essa possibilidade de viajar, de conhecer novos países, novas culturas, e isso é muito legal para quem escuta a gente, porque essa cultura que a gente absorve viajando não é só cultura inútil, quer dizer, muito pelo contrário, velho. É uma cultura super relevante para quem é empreendedor. Muita coisa que a gente vê lá fora, Dá para aplicar aqui. Dá para aplicar aqui. Modelos de sucesso fora do país, de repente, que não existem no Brasil, você traz de ideia de fora. Eles são diversos. Então... Eu vou te contar uma história. Eu viajo e eu faço uns golzinhos aí, né, cara? Artilheiro? Sou artilheiro. E é o seguinte... E eu me interesso muito por mulheres inteligentes e cabeças. E eu vou te dizer que eu aprendi mais na conversa pós-sexo na cama com essas mulheres dos outros países do que com 90% dos meus professores universitários. Entendeu?
elas contando as particularidades sobre o país, sobre negócios, sobre a profissão dela. Aí eu conecto uma pontinha pra cá e ali, entendeu? É difícil de explicar isso, mas eu tenho a sorte também, sei lá, de atrair pessoas interessantes e inteligentes para a minha vida. Porra, mesmo que seja pessoa de uma noite só, cara, geralmente tem vários insights que eu levo tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, o que você falou aí, de conhecer os países, conhecer as culturas, cara, conhecer a mulherada, pra mim, agrega muito, mas muito valor, cara. Muito valor. Justamente. Olha quanta coisa diferente a gente viu na Rússia, né, velho? Porra, pode crer. Estações de metrô fantásticas, um sistema de organização de polícia. Transporte maravilhoso. Transporte maravilhoso. Tudo funcionando. Eu não esperava isso da Rússia. Não, acho que quem esperava. Por isso que foi tão, assim, over-delivering, né, velho? A gente chegou lá com a expectativa de que os russos seriam rudes, assim, meio... Broncos e tal, meio assim. E foi muito pelo contrário. Super friendly, né, velho? Os caras, pô, maneiro, brasileiro. Eu ganhei cerveja de graça várias vezes na Rússia. Pô, andando de amarelo pela rua. Justamente. Tira foto, passaporte da alegria. Passaporte da alegria. Passaporte da alegria. Bom, livro que você mais deu de presente, ou você mais recomendou? Cara, o livro que eu mais recomendei é Descubra Seus Pontos Fortes. Descubra Seus Pontos Fortes. Cara, é escrito pelo Instituto Gallup, tá? De pesquisa, isso? Oi? Gallup de pesquisa. Gallup de pesquisa é um instituto tipo o IBGE, só que norte-americano, uma pesquisa que fez com 2 milhões de pessoas, identificando os talentos das pessoas que obtinham sucesso. E eles fizeram um mapeamento dos talentos, e esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, é um livro que te convida para o autoconhecimento, para descobrir de fato os seus talentos, os seus pontos fortes, para que você se torne excelente no que você faz. O bacana do Descubra Seus Pontos Fortes é que tem uma raspadinha atrás, aquele código de chiclete, raspado com moleque. Cara, você raspa ali, tem um código, você vai na internet, preenche um teste de perfil, e a partir daquele teste te traz uma resposta onde você consegue se entender um pouco mais, entender de fato quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes, e a partir daí potencializar a sua carreira, velho. Então, é o que eu falei na minha trajetória profissional. A partir do momento que eu descobri que o meu talento era empreendedor e não era trabalhar para ninguém, tudo funcionou. Tudo passou a conspirar ao meu favor, entendeu? Então, a grande recomendação que eu sempre falo para todas as pessoas que estão buscando desenvolvimento profissional cara, buscar o desenvolvimento é muito importante, mas o primeiro passo está dentro de você. Ficou bonito. Então, cara, você tem que procurar se desenvolver, você tem que procurar entender quais são os seus talentos. Pô, o que eu vou desenvolver, entendeu? Eu tenho que entender quais são os meus talentos e Descubra Seus Pontos Fortes é um livro que ajuda nisso. Bom, vou deixar o microfone aberto aí, Thiago Voito. Fala aí pra galera o que você tem a compartilhar. Galera, quero agradecer você, Ryan, por estar aqui com vocês, a oportunidade de estar nesse podcast aqui, Mundo Ryan, ao lado de grandes feras, aí, grandes nomes que compartilham suas vivências, suas experiências. Então, eu estou muito grato de estabelecer essa primeira conexão, de compartilhar essa história. Eu espero que a minha trajetória empreendedora ajude, de certa forma, você a trilhar um caminho mais linear, né? Eu tenho certeza que não vai ser linear, mas assim, menos tortuoso possível nessa busca de diferencial competitivo, de conseguir melhores cargos, melhores salários, conquistar um sucesso profissional e conquistar as suas realizações pessoais. Foda. Tiagão, muito obrigado aqui por ter aberto as portas da sua empresa aqui em Juiz de Fora para mim. E, cara, vamos fazer negócio junto. Vamos pra cima. Tamo junto, cara. Obrigado. Isso aí. Pessoal, esse foi mais um podcast Mundo Ryan. Até o próximo episódio. Valeu!